O aumento dos números de doenças respiratórias e outras infecções virais, aliado à chegada dos dias mais frios, preocupa as autoridades de saúde. Um especialista ouvido pelo jornalismo da TV Leste explicou que a prevenção pode ser feita com a adoção de simples medidas. Vamos ver quais são elas. Balança a reportagem. Na recepção do Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, pais e filhos aguardam por atendimento. Isso porque os casos de doenças respiratórias aumentaram e deixam um alerta para a prevenção. Esse pediatra do hospital explica que medidas simples são necessárias e eficazes. Se você tem um filho pequeno, que é um fator de risco, um bebezinho novo em casa, não receber visita. Se a mamãe está com sintoma respiratório, usar máscara enquanto amamenta, enquanto cuida da criança. A higiene das mãos, né? Aquelas pessoas que têm o costume de cumprimentar um bebezinho pegando na mão, dar beijinho no rosto, né? Então, sim, isso não deve ser feito nesse momento e eu creio em nenhum momento, né? É ideal, porque a criança ela tem que adaptar com o microbioma e os problemas da própria criança, da própria família, não a gente que está externamente e colocar essa criança em risco. O especialista esclarece que a alta nas internações entre o público infantil se deve ao agravo das doenças respiratórias. Nesta época do ano, o diagnóstico frequente é da síndrome respiratória aguda grave. O que mais estão circulando no nosso meio agora são os vírus sinciciais respiratórios, o vírus influenza A e B e o próprio coronavírus, né, que foi muito conhecido por nós devido à pandemia. Então, quando a criança ou o adulto ou o idoso ele pega esse tipo de vírus, ele desenvolve a síndrome gripal, que nada mais é daquela febre, coriza, que é a secreção nasal, a tosse, o desconforto, a inapetência, não querer alimentar, não querer comer, ficar só deitado. Então eu tenho uma síndrome gripal. Quando essa síndrome ela evolui para um desconforto respiratório, ou seja, eu estou tendo problema na função respiratória, então a oxigenação daquele paciente começa a ficar comprometida, você evolui para uma síndrome respiratória aguda grave. Esses casos normalmente precisam da nossa ajuda, então o hospital ele é uma função porque eu consigo monitorizar esse paciente mais de perto, muitas das vezes vai precisar de um oxigênio, vai precisar de um acompanhamento mais próximo do paciente que às vezes em casa não vai conseguir. Diante do aumento de casos de doenças respiratórias em Ipatinga e região, o Hospital Márcio Cunha opera no momento com 90% de ocupação. Para atender a grande demanda de pacientes, o hospital adotou uma estratégia de ampliar o número de atendimentos. Nós temos vivido aí os eventos respiratórios, tanto em adultos quanto em crianças, né? Os aparelhos de saúde do estado de Minas Gerais estão todos superlotados, né? O estado já noticiou alguns dias atrás a superlotação dos seus leitos. Na última sexta-feira, o prefeito de Ipatinga colocou um decreto de emergência falando que os leitos também do município estão ocupados e a nossa taxa de ocupação aqui no Hospital Márcio Cunha está acima da média. Nós temos trabalhado hoje com ocupação acima de 90%. Nós ampliamos a nossa agenda de atendimento, tanto clínico quanto pediátrico, de maneira que a gente consiga atender de forma mais rápida, mais assertiva e dar um encaminhamento para os nossos pacientes de maneira adequada. Traga as crianças somente que precisarem realmente de atendimento médico para os prontos-socorros e que a gente aumenta, né, amplia a nossa rede de atendimento com pediatras e clínicos, de maneira que a gente consiga atender mais rapidamente a população e dar o encaminhamento que é devido para cada um dos nossos pacientes. E tomar muita água e se cuidar nesse tempinho, né? A gente, comunicador, tá vendo o Saulinho mais cedo ali, raspando a garganta, mas ele tem um vozeirão, né? Se ele perder 80% de voz, ele ainda tá bem. E eu? Eu perco 5%, tô lascado. Já pensou se eu tenho a voz igual do Edinho? Tem que se cuidar, essa é que é a regra.